Boa noite, Pandini. Boa noite, Rosana. Que bom ver você. Esse aula de novo. Esse material. Seu áudio não está funcionando, está cortado. Eu desliguei, não ficar atrapalhando enquanto o pessoal não entra. Eu gostei dessa preparação de alcoóis, esse material que você preparou. O que tem esse material? Desculpa. Esse material de adição, a preparação de alcoóis, né, que você mandou, o último. Sim. Gostei muito, Ah, achei que tá. ficou fácil. Tem, Rearranjos de carpocatium, tentei vai fazer dar como para me se fosse estudar a bastante. lousa. Sim, sim, ficou ótimo, aprovadíssimo. Dá para Obrigado. estudar mais. Obrigada, viu, pelo esforço, pela... não está fácil, né? Não, para nenhum de nós. Está difícil. Mas vai dar tudo certo. Se Deus quiser, logo a Vai, molecada já vai fica dar. mais calma. Vai dar tudo, já deu certo. O importante é evitar o contágio em todos, Sim, sim, com certeza. né? Uhum. Eu acredito que mais 2 semanas, né? A Eles gente não estavam tem falando na previsão, televisão. viu, Rosana? A gente não tem Ah, não tem. previsão. Não. Ah, não tem previsão. Eu aceito tudo de boa. O que vocês decidirem, eu aceito de boa e estou me adequando, estou tentando aprender as químicas para poder fazer a prova e não pegar DP, né? Que eu não posso, que eu estou me formando. Estou tentando fazer da melhor maneira possível, não ficar nervosa também. É isso, a gente tem que fazer cada um a sua parte, né? É o jeito que tem, né? Fazer o quê? Tem que fazer, tem que continuar. É o que tem para hoje, é o que tem para É. hoje. Eu vou fechar o som porque está entrando também, tá? Pessoal, boa noite. Vocês têm o meu áudio, né? Vocês me ouvem perfeitamente, certo? Tá ótimo. Vou esperar mais uns 2, 3 minutinhos, tá? Para o pessoal que está entrando aí. E aí a gente já começa a conversar, tá bom?
Então, vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. Vou pedir para aqueles que não se importarem aparecerem aí no vídeo, tá? Para eu não ficar dando aula só para a Rosana aqui. Senão ninguém aparece, parece que eu só estou dando aula para um. Quem não tem câmera, não tem jeito, tudo bem. Não tem câmera. Quem não tem, não tem jeito. Mas aqueles que tiverem câmera, se puderem aparecer aí para a gente interagir visualmente, facilita aí a aula, eu acho. Ah, dá até uma vergonha. Vergonha do quê? Ah, sei lá. Tá, peraí. Ô, Beatriz, por que tua cara da derrota? Tá todo mundo em casa. Tá todo mundo cansado. Ó, eu não faço a barba mais, tá vendo? Tô parecendo náufrago. Olha lá. Tá todo mundo assim, não tem problema nenhum. Só a Luciana que faz maquiagem para aparecer no Zoom. Eu não. Eu não faço a barba. Só tô tomando banho essas semanas. Pessoal, então é o seguinte. Hoje seria o prazo para a gente terminar a matéria da prova P1, né? E até então a gente estava só em revisão de conteúdo e faltou a preparação de álcoois para finalizar o conteúdo da P1. Vocês viram aí que tem 24 slides a aula. Então é o seguinte, só antes da gente começar. Se não der tempo de falar dos 24 slides hoje, não tem problema nenhum. A gente vai terminar essa matéria semana que vem e vai continuar assim por diante. Tá? Quando é que a gente vai voltar? Não sei, não tem nenhuma definição. Não sei se vai continuar assim, se vai parar de férias. Tá? Pelo que vocês viram na televisão ontem, o governador adiou a quarentena, né, para mais 15 dias, então, em teoria, só dia 23. Mas, assim, não acreditem que dia 23, se acabar a quarentena, as aulas retornam no dia seguinte, tá? Eu, pessoalmente, acredito que se ele finalizar a quarentena no dia 23, as aulas não vão voltar no dia seguinte. Tá? Esse é um ponto que eu acredito. Se vamos ter férias ou não é outra questão. Até agora não falaram nada. Então, não tem jeito, pessoal. Não está bom para vocês, não está bom para mim, não está bom para os professores. Está todo mundo cansado, angustiado, ansioso. Mas vamos fazer o quê? Vamos trabalhar do jeito que for possível. Tá bom? Hoje eu vou fazer um teste. Não sei se vai dar certo. Ontem de manhã eu gravei uma aula que deu meia hora, que vai mais ou menos o que vai ser essa primeira nossa parte aqui. O vídeo fica muito grande, tá? O vídeo não. É gravado o áudio e o vídeo da aula. Fica muito extenso. E ele não pode ser publicado no material didático nem no AVA, porque ele é muito grande. Eu vou tentar seguir umas dicas que a Luciana me passou de compactação, para tentar colocar no tal do Google Drive, mas eu não sei fazer isso. Eu vou ver se eu consigo, tá? Se eu conseguir, eu passo o link da aula gravada para vocês. Então, faremos um teste hoje. Que mais? Oi? Quem falou? Está cortando. Se alguém está perguntando, está cortando, eu não estou escutando. E se colocar no YouTube? Isabela, eu não sei fazer essas coisas não, viu? Eu não sou expert em informática, tá? Já foi, assim, um custo para eu aprender a gravar esse negócio e depois transformar ele em formato de vídeo. E, assim, eu não sei se eu vou conseguir fazer essas coisas. Então, a Bárbara gravou, mas parece que o dela não era tão extenso. Pelo que a Luciana me falou, até uns 20, 25, 30 megas, você consegue transferir. Em 31 minutos de aula ontem de manhã, deu um vídeo de 60 megas, né? Considerando áudio e imagem. Então, eu não sei se vai dar certo. Eu vou tentar hoje. Tomara que funcione, tá? Para vocês estão escrevendo aqui, é tudo fácil, ó. Tem um monte de gente falando aqui, tá tudo fácil para fazer. Para mim não é tão simples. Mas eu prometo que eu vou tentar. Vou tentar fazer alguma coisa para conseguir disponibilizar a gravação da aula, tá bom?
Então, vamos lá. Antes de eu começar a gravar, seguinte. Então, se a gente não terminar a matéria hoje, a gente termina na terça que vem. A aula até amanhã, essa semana, hein? Semana que vem não tem aula. Desculpa, quinta e sexta não tem aula, né? Aí é folga. Se a gente não terminar hoje, termina na próxima terça, e aí eu já publico para vocês o conteúdo da semana que vem, que já é a matéria da P2, reações de álcoois. Eu não me lembro, eu acho que eu já disponibilizei todas as listas de exercícios para vocês, de todos os assuntos do semestre, sim ou não? Já tem lá a lista de álcool, de éter e de epóxi? Já disponibilizei todas, né? Ótimo. Então, conforme a gente for caminhando com a matéria, vocês podem ir fazendo a lista. Já me adianta a vida. E aí eu pensei o seguinte, para montar essas aulas no PowerPoint é muito complicado, demora muito tempo. Eu peguei essa aula emprestada com um professor que já tinha ela pronta no PowerPoint, eu não tinha. E eu tive que tirar muita coisa dessa aula, que para vocês era a mais. Eu vou ver, se eu não tiver esse material pronto para a semana que vem, para a aula de reações, o que eu vou fazer? Eu vou fazer como se eu estivesse na lousa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a aula à mão, no papel, tá? Vou escanear e vou passar a aula para vocês escaneada. E aí, com o material em mãos, eu projeto ele aqui no meu computador e vocês acompanham comigo. Tá bom? Então, até o sábado aí eu já devo ter resolvido como é que eu vou fazer e passo para vocês, certo? Então, vamos lá. Eu vou começar a gravar agora, tá? Pronto. Na última aula, antes do recesso, eu me lembro que nós havíamos parado em nomenclatura de álcoois, é isso? Confirma isso para mim? Foi a última coisa que vocês têm no caderno? Então, tá. Então, antes de iniciar preparações, pessoal, faltou só um pedacinho, tá? Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Deixa eu só achar aqui o que eu estou procurando. Não, não é isso. Deixa eu achar minha tela. Peraí, deixa eu ver se está aberto mesmo. Álcool está aberto. Pronto. Estão vendo aí a tela do meu computador? Sim? Tá. Agora eu não estou vendo vocês porque eu estou com a tela compartilhada, tá? Vocês estão pequenininhos aí para mim. Só estou vendo a Fernanda e o Gabriel nesse momento. E aí o chat abre pequeno, não dá para eu responder todo mundo, mas vamos lá. Ficou faltando falar um pouquinho de propriedades físicas dos álcoois, antes da gente entrar em preparações. Então, vamos lá. O que é um álcool mesmo? É um grupo hidroxila, é um grupo OH, ligado numa cadeia carbônica. E o carbono que o grupo hidroxila está ligado tem que ser um carbono saturado, ou seja, com as 4 ligações simples. Isso é um álcool. Então, ele fala o seguinte, o grupo hidroxila, acompanha aí comigo, o grupo hidroxila é altamente polar. Tá? E, deste modo, os álcoois têm a possibilidade de formar ligações de hidrogênio com outras moléculas do mesmo álcool, fazendo com que seus pontos de ebulição sejam mais elevados do que os correspondentes alcanos, que são mantidos por força de Van der Waals. Então, vamos lá. Vocês lembram o que é a ponte de hidrogênio, né? É aquela interação do hidrogênio com oxigênio, nitrogênio ou flúor. Tá. O que ele está dizendo é o seguinte, entre duas moléculas de álcoois, do mesmo álcool, uma molécula pode interagir com a outra, formando ponte de hidrogênio. Já expliquei isso para vocês, me referindo à água. A mesma explicação que eu dei para a água vale aqui para os álcoois. Só que, na água, uma molécula de água vai se ligando em outra, e aí você forma uma rede de ponte de hidrogênio extensa. Enquanto que, nos álcoois, a ponte de hidrogênio acontece apenas entre duas moléculas. Tá? Então, a diferença é que no álcool, a ponte de hidrogênio forma entre par de molécula, né? Então, você forma vários pares. E na água, você forma uma rede, uma extensa rede de ligações de hidrogênio entre as moléculas de água. Então, toda molécula que é capaz de formar ponte de hidrogênio, certamente apresentará um ponto de ebulição mais alto do que aquelas moléculas que não apresentam ponte de hidrogênio. E é essa comparação que ele faz aqui no primeiro parágrafo. Os álcoois
tem ponto de ebulição muito mais alto do que os alcanos correspondentes, que são mantidos apenas por forças de Van der Waals, ou seja, não tem ponto de hidrogênio. Tá? Os álcoois também apresentam ponto de ebulição conforme aumento no número de carbonos e decréscimo na ramificação da cadeia. Então, olha só. Vou fechar agora essa página. O que ele está dizendo aí? Quanto maior a cadeia carbônica, maior o ponto de ebulição do álcool. Por que é maior o ponto de ebulição do álcool? Porque você tem ponto de hidrogênio em qualquer álcool? Tenho. Qualquer par de álcool vai fazer ponto de hidrogênio. E por que aumentando a cadeia carbônica aumenta o ponto de ebulição? Porque nos grupos hidroxila você tem a formação de pontos de hidrogênio. Entre as cadeias carbônicas ocorrem as interações de Van der Waals. Então, nos álcoois, vocês têm dois tipos de interação diferentes. A ponte de hidrogênio lá na ponta, no grupo hidroxila, e as forças de Van der Waals atuando entre as cadeias carbônicas. Qual das forças é mais forte? A ponte de hidrogênio é muito mais forte. Nos alcanos, nós temos apenas forças de Van der Waals. Nos álcoois, nós temos forças de Van der Waals entre os carbonos e pontes de hidrogênio entre os grupos hidroxila. Tá? Então, por que aumenta o ponto de ebulição conforme você aumenta cada carbono? Então, o metanol, que só tem um carbono, tem ponto de ebulição 64. O etanol, que tem 2, tem ponto de ebulição 78, são 24 graus a mais. Da onde é que vem essa diferença? A força de Van der Waals não é entre cadeias carbônicas? Se a cadeia carbônica do metanol é menor, a interação é pequena. Se a cadeia carbônica do etanol é maior, a interação é maior. Daí o resultado desse aumento no ponto de ebulição. Uma maior interação de forças de Van der Waals entre cadeias carbônicas maiores. Quanto maior a cadeia carbônica, maior o ponto de ebulição, porque maiores serão as forças de Van der Waals. Tá? E aí ele dá mais uma informação, ele fala assim, o ponto de ebulição é maior quanto maior for a cadeia e quanto menos ramificações essa cadeia tiver. Por que ele fala isso? Por que ele comenta sobre ramificação? Então, vamos lá. Vamos pensar em uma cadeia carbônica com 4 carbonos. Uma cadeia carbônica normal, 4 carbonos em linha reta. Tá? E um grupo hidroxila na ponta, lógico, tem que ser um álcool. E aí vamos compará-la com uma cadeia carbônica que tem 3 carbonos na cadeia normal e uma ramificação. Tem 4 carbonos do mesmo jeito, não tem? Só que uma é normal e a outra é ramificada. Vou tentar fazer isso aqui com esses lápis. Então, esses 2 lápis são 2 cadeias normais. Tá? Essas cadeias normais, elas podem interagir perfeitamente, o contato entre elas? É possível? Tem alguma coisa bloqueando esse contato? Não. Então, entre cadeias normais, sem ramificação, você tem uma maior interação entre a parte carbônica, uma maior interação entre as forças de Van der Waals. Agora é o seguinte. Eu tenho agora 2 cadeias ramificadas, tá? A parte de baixo, que está aqui na minha mão, é a cadeia normal, e o que está para cima é a ramificação. Será que elas vão conseguir interagir bem entre elas? Será que a ramificação não prejudica essa interação entre elas? Essa aproximação? Não é isso que acontece? Então, quanto mais ramificações eu tiver na cadeia carbônica, mais elas atrapalham as interações de Van der Waals. Se as interações de Van der Waals são pequenas, são menores, o ponto de ebulição vai ser menor, justificando aquela frase ali, quanto menor o número de ramificações, maior o ponto de ebulição. É a mesma regra que aletos de alquila. Só que nos aletos de alquila, a gente não tem ponte de hidrogênio, né? A gente só falava em forças de Van der Waals. Nos álcoois, segue a mesma coisa que eu falei para os aletos de alquila. Só que, além das forças de Van der Waals, temos também as pontes de hidrogênio.
Qual delas é a força mais forte, mais importante? A ponte de hidrogênio, não tenho dúvida. Mas aí existem duas forças. Isso, mesma coisa, Leandra. O aumento é, em média, entre 20 e 30 graus para cada carbono inserido. Mesma coisa. Você vê, entre o metanol e o etanol subiu 24 graus, mais ou menos. Entre o etanol e o propanol, se não me engano, aumenta 22, se não me falha a memória, 20, 22. É mais ou menos essa mesma média, sim. Tá bom? Vamos lá. Álcool mistura com água? Álcool dissolve bem na água? Sim ou não? Vamos lá. Álcools são compostos polares? Sim, álcools são compostos polares. Por quê? Porque eles têm o grupo hidroxila. Tá bom. Então, o grupo hidroxila faz ponte de hidrogênio. Por que alguns álcools se dissolvem em água? Porque ocorre a formação de ponte de hidrogênio da hidroxila do álcool com a hidroxila da água. Então, a maioria dos compostos que se dissolvem em água, um dos motivos é esse. Compostos polares semelhantes formam ponte de hidrogênio entre si, o que faz com que eles se misturem em água. Esse é um dos motivos. Não entendi, Ricardo. Depois faz um exemplo dos dois. O que seria isso? Depois faz um exemplo dos dois. Então, a água faz ponte de hidrogênio com o álcool. Então, isso explica a miscibilidade do álcool na água. Tá. Mas será que a parte carbônica do álcool tem afinidade com a água? Cadeia carbônica tem afinidade com água? Não. Ricardo, desenho da molécula eu não consigo te fazer agora dessas cadeias, tá? Não tenho como desenhar, por isso que eu tentei aqui mostrar com o lápis. Não dá para eu desenhar isso agora. Mas é o mesmo modelo que eu expliquei para aletos de alquila, tá? É o modelinho de interação de cadeias carbônicas que eu já dei no capítulo de aleto de alquila, agora eu não tenho como. Então, olha só, a parte carbônica não tem afinidade com a água. Quem tem afinidade com a água é o grupo hidroxila. Então, vamos pensar. O etanol, o álcool que todo mundo conhece. O álcool da farmácia, o álcool combustível, o álcool das bebidas alcoólicas, o álcool que tem no álcool gel. Ele mistura bem com a água? Mistura. Só tem 2 carbonos. Então, mesmo que a interação seja só entre o grupo hidroxila e a água, 2 carbonos é uma cadeia carbônica pequena. Ele consegue fazer com que essa cadeia carbônica solubilize junto com o grupo hidroxila na água. Agora é o seguinte, quanto maior a cadeia carbônica, mais apolar a molécula. Sim, Guilherme, é isso mesmo. Então vamos pensar. Até 3 carbonos, qualquer álcool se dissolve muito bem em água. Metanol, etanol e propanol se dissolvem completamente em água. Quando a gente chega no butanol, no butan 1-ol, cadeia normal, essa solubilidade cai para, se não me engano, é alguma coisa em torno de 9%, se não me falha a memória. Ou seja, a solubilidade do butan 1-ol em água é baixíssima. 9% é 9 ml em 100 de água, é muito pouco. Enquanto que metanol, etanol e propanol é 100% de solubilidade em água. Por que quando chegou com 4 carbonos, a solubilidade despencou? A cadeia carbônica começa a ficar muito grande. Mesmo tendo um grupo hidroxila na ponta, esse grupo hidroxila não é capaz, não é suficiente para dissolver a molécula toda na água. Então, você não consegue dissolver. Pessoal, isso que eu expliquei agora vale para quase todos os compostos orgânicos que são polares. Então, se a gente pegar aldeído, cetona, que é o que a gente vai estudar mais para frente, qualquer outro grupo, não importa, a solubilidade dele em água normalmente vai bem até 3, no máximo 4 carbonos. Para álcool, com 4 carbonos já não solubiliza. Para cetonas, com 4 carbonos ainda é solúvel. Pessoal, de 5 para cima, esquece. Mesmo que ele tenha grupo polar, ele será insolúvel em água. A cadeia carbônica é muito grande. Então, eu não posso falar assim, os álcoois são polares. São até a página 2. Até
cadeia carbônica ter 3 carbonos. Mas, se for um álcool com 4 carbonos de cadeia ramificada, ele já dissolve melhor em água do que a cadeia normal. Então, tem pequenos detalhes que não é o foco ficar falando esses detalhes. Então, a regra é assim, até 3, dependendo do grupo, 4 no máximo, se for um composto polar, dissolve em água, porque forma ponte de hidrogênio. Acima de 4, pessoal, não vai dissolver. Isso a gente vai falar em álcool, em aldeídos, em cetonas, em ácidos carboxílicos, tá? Em qualquer composto orgânico que tenha um grupo polar. Tá? Então, isso é meio que uma regra. Feito? Tudo bem aí com as propriedades físicas? Então, se alguém tiver alguma pergunta, faz agora. Senão, eu vou compartilhar a minha aula em PowerPoint aí para vocês, para a gente ir olhando os slides juntos. Tá bom? Acima de 4 carbonos, não faz, né? Fica mais difícil, é isso? Não fica solúvel em água. Ele fica insolúvel em água. Ele faz ponte de hidrogênio, mas ele torna-se insolúvel na água, né? Com 5 carbonos ou mais. Álcool com 4, ele é pouquíssimo solúvel em água, mas uma parte dissolve, tá? 9%, se não me engano. De 5 em diante, esquece. Aí é 0% solúvel. Tá? Então tá, Okay. Eu vou compartilhar aqui a minha tela do PowerPoint. Tá aí para vocês a tela? Então tá. Agora eu não vou conseguir olhar o chat por um tempo, tá? Eu tenho que deixar aqui a tela do chat fechada, senão eu não enxergo direito aqui as coisas na minha tela. Então, vamos lá. Nós vamos estudar aí 4 preparações de álcool, tá? Nem que eu não termine tudo hoje. Se cair a gravação, a gente entra tudo de novo. Vai ter pelo menos mais uma entrada, talvez 2. Mas se não terminar tudo hoje, não tem problema. Então, primeiro método de preparação de álcoois. A adição de água em alcenos. Tá? A adição de água chama-se hidratação. Então, esse processo é uma hidratação de alcenos. O que é hidratar? Hidratar é colocar água, não é isso? A hidratação de um alceno é catalisada por ácido. Ou seja, essa reação só acontece se eu tiver água, alceno e um catalisador que tem que ser um ácido forte. Tá? O hidrogênio adiciona-se ao carbono menos substituído da ligação dupla. Já vamos ver o que é isso. Vamos vir aqui para baixo. Regra de Markov-Nikov. Regra de Markov-Nikov. Na adição de HX, vocês já viram isso comigo, HX é ácido clorídrico, ácido bromídrico, né? Na adição de HX ou água a um alceno, o hidrogênio adiciona-se ao carbono da dupla ligação que tiver o maior número de hidrogênios, ou seja, no carbono mais hidrogenado. Lembra disso? Regra de Markov-Nikov? O hidrogênio sempre se liga no carbono mais hidrogenado? Então, dá uma olhada aqui comigo. Eu tenho aqui 2 carbonos com a ligação dupla. Esse da ponta é CH2. Esse do meio é CH. Qual é o mais hidrogenado? O da ponta, né? Opa, mudei sem querer. O mais hidrogenado é o da ponta, não é isso? O CH2. Se o mais hidrogenado é o da ponta, seguindo a regra de Markov-Nikov, o hidrogênio irá se ligar no carbono mais hidrogenado. Estou tentando diminuir aqui esse negócio na minha tela, está me atrapalhando. Pronto. O hidrogênio irá se ligar no carbono mais hidrogenado. Então, olhando os 2 carbonos da ligação dupla, o hidrogênio se liga no da ponta e, consequentemente, o grupo OH da água se liga no carbono do meio. É exatamente isso que vocês estão olhando aqui nos produtos, certo? O hidrogênio na
ponta, no carbono mais hidrogenado, e a hidroxila no meio. Vou pedir desculpas pelo seguinte. Essa aula é de um professor amigo meu e ela já é utilizada há muitos anos. Vocês estão vendo que aqui não está propan-2-ol? Está escrito 2-propanol? Esse é o jeito antigo, tá, pessoal? Então, por favor, vocês corrijam aí no caderno de vocês. O nome correto é propan-2-ol, tá? E eu não tenho como alterar isso. Eu tentei alterar para fazer o jeito certo, eu não consegui, porque isso já está salvo. Então, eu não pude mexer, tá? Isabela, só vale os 2 carbonos da dupla. Esse aqui não conta, né? A reação acontece onde tem a ligação dupla. Ó. A hidratação de um alceno. O CH3 é o mais hidrogenado, mas não tem como acontecer uma reação nele. A reação tem que acontecer onde tem a ligação dupla. Tá? Por isso que eu falei que o mais hidrogenado é o CH2 e não o CH. Tá? O carbono que não tem a ligação dupla não conta. Aqui, se você tentar colocar um H ou o OH, ele ficaria com 5 ligações. Não tem como. Tá certo? Então tá. Próximo slide é a continuação desse. Tá? Como é que eu faço agora para mudar de slide? Eu acho que eu vou ter que sair dessa tela com vocês para mudar. Não estou conseguindo, pessoal. Só um pouquinho. Eu vou ter que mudar e aí eu mudo de tela com vocês. Tá? Então vamos lá. Pronto, mudei de tela. Vou deixar assim, é um pouquinho menor, mas é mais fácil. Então, vamos lá. Quando eu fiz com vocês esse mecanismo de alcenos e para preparação de aletos de alquila, eu desenhei lá na lousa, H+. Por que que aqui está escrito H3, né? Ó, H tem 3 Hs, H3 ou mais. Coloquei uma observação aqui embaixo. H3 ou mais é o equilíbrio químico que existe na água. A água pegando um hidrogênio do ácido. Então, lembrando que nessa reação, a gente tem ácido sulfúrico, né? Que é o catalisador, tem que ser um ácido forte. Quando você coloca ácido sulfúrico em água, olha aqui embaixo, ó. Olha aqui que eu estou deixando em cinza. Olha o que acontece quando você põe um ácido na água. O ácido ioniza. E aí você tem um equilíbrio químico. O ácido sulfúrico com a água forma H3O+, e HSO4-. Ou seja, pessoal, desliga o áudio aí do fundo, está muito barulho. Então, olha só, pessoal. Um hidrogênio do ácido sulfúrico passa para a água. É um equilíbrio químico espontâneo que acontece na água. Então, aqui, em vez de representar somente o H+ do ácido sulfúrico, tem muitos livros que representam assim. A forma da água no equilíbrio químico, que é o H3O+. Para que isso tudo? Só para dizer que vai quebrar a dupla ligação e vai formar uma ligação entre carbono e hidrogênio. Tá bom? Vai formar uma ligação entre carbono e hidrogênio. Esse hidrogênio vai se ligar em qual dos carbonos? No da ponta ou no do meio? Em qual carbono vai entrar esse hidrogênio? Está aqui, ó, entrou no da ponta. Então, era CH2, ficou CH3. E no meio, o que aconteceu aqui no carbono do meio? No carbono do meio formou o quê? Como é que é o nome desse carbono com carga positiva? Carbocátion. É que eu não estou conseguindo agora ver o chat, tá? Tem muita coisa na minha tela. Formou um carbocátion. E esse carbocátion está no carbono do meio, que é um carbono secundário. Tá bom. Então, por que o hidrogênio entra no carbono da ponta e o carbocátion fica no carbono do meio? Por que mesmo não ocorre o inverso? Por que o hidrogênio não entra no carbono do meio e o carbocátion fica na ponta? Por quê? Esse carbocátion no meio, ele é secundário, não é? Está escrito, carbocátion secundário, intermediário. E se esse carbocátion tivesse aqui na ponta, ele seria o quê? Primário. Qual deles é mais estável, o secundário ou o primário?
o mais estável é o secundário. Por isso que o hidrogênio vai para o carbono da ponta, porque no meio vai formar um carbocátion mais estável. Tá bom? Então é isso aí. Secundário tá certo. Então vamos voltar lá. Tá ótimo. Tá. Formou o carbocátion. Qual é a próxima etapa agora? Alguém tem que se ligar nesse carbocátion, né? Quem é que vai se ligar aqui nesse carbocátion? Quem é que vai entrar? A água. Então, olha só. Essa etapa, quebrar a ligação dupla e pegar um hidrogênio do ácido, quebra a ligação dupla do alcênio, ele reage com H+ do ácido, é a chamada etapa lenta da reação, que é a chamada etapa limitante. É ela que determina a velocidade final da reação, é a etapa lenta. Uma vez que o carbocátion se formou, a adição de água nesse carbocátion, né? O par de elétrons do oxigênio da água, elétron tem carga negativa, forma uma ligação com o carbocátion. Essa etapa, onde a água reage com o carbocátion, é rápida. Uma vez que tem a carga positiva, a água reage rápida. Então, etapa 2. A água reage com o carbocátion formado, formando o chamado íon oxônio. Então, isso aqui é um íon oxônio. É a água com 2 hidrogênios. Segundo passo. O que falta para esse íon oxônio virar um álcool? O que falta para isso aqui ser um álcool? Tem que tirar um H+. O ácido sulfúrico é catalisador. Então, se entrou ácido sulfúrico no começo, tem que sair o ácido sulfúrico no final. Então, entrou H+, no final sai H+. Quem é que tira esse H+ daqui? Aqui no modelo deste livro, ele mostra a própria água retirando esse H+. E aí, no final, você tem aquele equilíbrio. H3O+, HSO4-. Você tem esse equilíbrio aqui, ó. Tá? No final, você vai ter isso aqui. H3O+, HSO4- forma água e ácido sulfúrico. Tá? Então, a água tira um hidrogênio do íon oxônio, o par de elétrons do hidrogênio volta para o oxigênio, e aí o oxigênio fica estável. Formou o álcool. E a água que pegou um H+, forma H3O+. Tá? Esse H3O+, fica nesse equilíbrio químico aqui. H3O+, HSO4-, forma água e ácido sulfúrico. Então, entrou H+ aqui no primeiro passo, saiu H+ aqui no último passo, no terceiro passo. Tá? É um mecanismo semelhante, não é igual, mas é um mecanismo semelhante naquela adição de HX aos senos, que a gente viu em preparação de haletos de alquila. Pessoal, em menos de 1 minuto vai cair a conexão. Então, eu vou colocar o próximo aqui na tela, tá? Para falar de rearranjo de carbocátion. Antes de falar de rearranjo, eu vou esperar a conexão cair. Senão, eu vou começar a explicar e desliga. E aí, caindo, a gente já retorna, tá bom? Então, vai sair já já. Tá? Na volta, eu já continuei. Pode, claro. A hora que todo mundo entrar, eu respondo, Leandra. Pode fazer.
Professora, quando a oxidação do H2SO4, ele também não pode ionizar em SO4 menos 2 mais 2H+? Difícil. Difícil porque o pKa de ionização do primeiro H+ é baixo. O pKa do segundo é mais alto. O que acontece? Vamos supor, você tem lá 1000 moléculas. É muito mais rápido as 1000 moléculas soltarem o primeiro H+, do que 20 soltarem o primeiro H+, e aí uma delas já começa a soltar o segundo. O pKa, que é o pH da solução que ele começa a fazer isso, para soltar o segundo é diferente. É mais alto. Então, numa solução muito ácida, dificilmente vai acontecer isso. Então, normalmente, é a formação do H3 sim. De cara, isso é instantâneo. Você põe um ácido em água, ele não dilui em água. É instantâneo essa formação de H3 ou mais. Não tem como evitar. Tá bom, professor. Obrigada. Nada. — 26, tinha 33, está quase. Acredito que possa ser o consumo desse primeiro H+, se você vai alcalinizando a solução lentamente, você vai aumentando, porque o pKa nada mais é do que o pH que aquela reação acontece para 50% das moléculas. Então, eu acredito que você alcalinizando levemente o pH, você vai tirando aquele primeiro H+ de solução, e aí você permite a ionização do próximo. Eu acho que só dessa forma, não imagino outro jeito disso acontecer. Quanto mais hidrogênios ionizáveis, mais você tem que aumentar o pH para isso acontecer. Tá? Bom, gente que não voltou, não sei se vai voltar todo mundo. Mais 2 minutos. Oi, pai, tô em aula. Andinha, rearranjos de carbocátio um butano. Eu não entendi por que está 3 butil, 3 metil. Por quê? Eu ainda vou chegar lá. Espera só um pouquinho, que o carbocátio eu ainda não falei. Ai, meu Deus. Seria o próximo slide, né? Oi? Seria o próximo slide. Isso, vai ser o próximo. Não, eu já vou continuar lá. Então, a gente tinha parado nesse aqui, né? Aqui. Esse foi o último que a gente viu, certo? Então, aqui no final, o íon oxânio tem que perder um próton, tem que perder um H+. Normalmente, quem eu desenho na lousa? Eu escrevo assim, no lugar de água, eu escrevo HSO4-. O HSO4- tira um H+, vira ácido sulfúrico. E o par de elétrons volta para o grupo H, ficando estável. Ah, por que ele desenhou a água tirando o hidrogênio e não o HSO4-? Porque quem faz esse tipo de mecanismo considera que a água é uma base mais forte que o HSO4-. Então, em uma reação em meio aquoso, quem tem a preferência de tirar esse hidrogênio seria a água e não o HSO4-. Então, você tem o HSO4- e a água.
A água tem par de elétrons. Qual deles é a base mais forte? A água. A água é uma base mais forte que o HSE4-. Por isso que ele demonstra a água retirando esse hidrogênio. Para não complicar muito, o que eu faço na lousa? Eu pego o próprio HSO4- e coloco o HSO4- tirando o H+, formando o H2SO4. É só uma questão de equilíbrio químico, pessoal. É o equilíbrio químico do ácido sulfúrico na água. Tá? Isso não vai mudar nada aí para efeito mecanístico e nem de produtos. Tá? Então, aqui ele não está dizendo que formou H3O+, como subproduto. O que acontece com esse H3O+? Fica em equilíbrio com o HSO4-, que tinha lá no começo. E isso, em equilíbrio, nada mais é do que água com ácido sulfúrico. Tá? Ou seja, existem as 4 estruturas presentes? Existem. Existe uma parte de água e ácido sulfúrico e uma outra parte de H3O+, e HSO4-. Né? Existe tudo isso no equilíbrio químico. Tá? Então, vamos lá. Rearranjos de carbocátion. Então, isso é novidade. Isso eu ainda não tinha comentado com vocês. Né? Qual é o carbocátion? Deixa eu fechar essa tela um pouquinho, para a gente conversar. Qual é o carbocátion mais estável? Primário, secundário ou terciário? O que foi que eu expliquei para vocês lá na aula de aletos de alquila? Primário. Carbocátion terciário é sempre mais estável, depois vem o secundário e, por último, fica o primário. Leandra, na adição de água, a água é o próprio solvente. A água é o solvente da reação, entendeu? Então, claro, vai ter água. A água é o solvente, então sempre vai ter água. A água é o solvente e o reagente da reação. E o ácido sulfúrico é o catalisador, ele entra e sai no final. Então, sempre vai ter água e ácido sulfúrico, sim. Então, é terciário, secundário, primário. Ótimo. Até então, eu só tinha falado isso, formação de carbocátion e a estabilidade deles. Então, vamos ver o que acontece nesse próximo exemplo, para eu poder chegar no que é rearranjo. Tá bom. Antes de mostrar, o que é rearranjo? Deixa eu gravar essa aula também, começar a gravar. Pronto, tem que começar a gravar de novo. O que é rearranjar? O que vocês acham que significa rearranjo? Reorganizar? Substituir, não. Arrumar. Reorganizar. Isso. Substituir, não. Rearrumar, reorganizar. Aí sim. É uma reorganização. Então, vamos lá. Tá. Então, tá aqui, ó. Reparem o seguinte. É um segundo exemplo. Pessoal, microfone ligado. Obrigado. Então, aqui é um segundo exemplo de hidratação de alcenos. Não é a mesma coisa que a gente tem aqui, ó? Tá? Um alceno, água e ácido sulfúrico. Um alceno, água e ácido sulfúrico. Se a hidratação de alceno segue a regra de Markov-Nikov, o hidrogênio vai se ligar em qual dos dois carbonos aqui? Qual é o mais hidrogenado? Da ligação dupla. O da ponta, não é isso? Não é o mais hidrogenado? Então, o hidrogênio tem que se ligar no da ponta. E o grupo hidroxila teria que entrar onde? No carbono do lado, no carbono 2, onde tem a ligação dupla, não é isso? Então, o hidrogênio entraria na ponta e o oxigênio no do lado. Exatamente como foi aqui, ó. O hidrogênio entrou no da ponta e o oxigênio entrou no do meio. A reação aconteceu nos dois carbonos da ligação dupla. Só que aqui não está acontecendo isso, né? Vocês viram que estranho? O hidrogênio entrou aqui na ponta, ó. O hidrogênio entrou aqui no CH2. E o oxigênio entrou no carbono número 2? Ele entrou aqui? Não. Tem alguma coisa estranha acontecendo. Porque não é esse o padrão, né? Olha só onde o oxigênio vai entrar. Tá vendo que o oxigênio entrou nesse carbono, que é o terciário? Entrou nesse aqui, ó.
E esse carbono, ele nem tinha ligação dupla. Como é que isso é possível? Né? Como é que isso é possível? O oxigênio deveria entrar, o oxigênio da água deveria entrar naquele carbono da ligação dupla, no mais estável. E ele entrou num outro carbono que nem tinha ligação dupla no início da reação. Então, o que aconteceu aí? Um rearranjo. Aconteceu uma reorganização. Por quê? Porque foi necessária. Essa reorganização foi necessária acontecer. Por quê? Vamos ver na imagem. Tá? Então, o OH não entrou no carbono da ligação dupla, hein? Lá do começo da molécula. Vou colocar aqui de novo na minha tela. Então, a ligação dupla estava aqui nos carbonos 1 e 2, né? A numeração inicial seria 1, 2, 3 e 4. Agora a numeração é 1, 2, 3 e 4. O OH entrou no carbono da dupla? Não. O OH entrou nesse aqui, ó, que não tinha dupla. Vamos ver por quê. Então, vamos fazer o mecanismo. Aqui, pessoal, eu não consegui tirar o desenho, tá? Por isso que está aparecendo HCl. A gente está falando de ácido sulfúrico, mas dá na mesma. O mecanismo é igual, tá? Em vez de desenhar ácido sulfúrico, ele está desenhado com ácido clorídrico. É só essa diferença, tá? Então, não estranhe. Quebra a ligação dupla, que nem aconteceu lá no primeiro exemplo. E o hidrogênio se liga aqui no carbono da ponta, no mais hidrogenado, tá vendo? Ele se ligou aqui, ó. CH2 virou CH3. E esse segundo carbono aqui da ligação dupla, esse segundo carbono aqui, CH, formou um carbocátion. E esse carbocátion que se formou é secundário, tá? Primeiro passo da reação de hidratação, é lento. Tá bom. Esse carbocátion secundário, ele é o carbono mais estável da molécula? Ou essa molécula tem carbono terciário? Tem sim, aqui do lado. Então, esse carbono do lado do carbocátion é um carbono terciário. Vamos ver o que acontece. Próximo slide. Formou um carbocátion secundário, só que ao lado dele existe um carbono terciário. Então, esse carbocátion secundário vai sofrer um rearranjo e vai se tornar um carbocátion terciário, que é mais estável. O que é o rearranjo? O que acontece? Este hidrogênio, que está ligado no carbono terciário, ele vai migrar, ele vai mudar de posição. Ele vai sair desse carbono e vai para o carbono do lado. Está vendo aqui? Estava no carbono terciário, foi lá para o carbono secundário. Consequentemente, se o hidrogênio vem para cá, a carga positiva muda de posição. Então, qual foi o elemento que mudou de posição? Qual foi o elemento que migrou? Foi o hidrogênio. Então, isto chama-se rearranjo de hidrogênio. Esse rearranjo do hidrogênio possibilitou a formação de um carbocátion mais estável, que é terciário, em relação àquele que eu tinha antes, que era secundário. Tá? Então, esse rearranjo de carbocátion, ele ocorreu para transformar um carbocátion secundário, que é menos estável, em um carbocátion terciário, que é mais estável. Então, isso ocorrerá sempre que possível. Sempre vai ter rearranjo? Não necessariamente. Tem moléculas que têm rearranjo, tem moléculas que não têm rearranjo. Na nossa primeira molécula aqui hoje, teve rearranjo de carbocátion? Não. Não tinha carbono mais estável, não teve necessidade de acontecer. Então, como é que eu sei se vai ter rearranjo ou não? A regra é muito simples. Só tem rearranjo na presença de carbono terciário? Na maioria das vezes. É isso aí. Então, vamos pensar numa regra mais simples até para a gente entender isso. Vamos lá. Vou voltar para o primeiro slide e depois eu volto para cá. Nessa primeira molécula, se você olhar o alceno só tem carbono primário e secundário, certo?
A ligação dupla está exatamente entre um carbono primário e secundário. A ligação dupla já está no carbono mais estável? Sim. Então, não precisa ocorrer rearranjo. Não vai ocorrer rearranjo, porque a ligação dupla encontra-se no carbono mais estável. Vamos pular para cá, no exemplo do rearranjo. Aqui. É o anterior. Aqui. A ligação dupla está entre o carbono primário e o secundário. E ao lado você tem um carbono terciário. Portanto, a ligação dupla do alceno não está ligada no carbono mais estável, que é o terciário. Por isso que aconteceu o Well, tá rearranjo. tendo culto online, hein? Alguma coisa online. Ah, tá. Apareceu aqui. Pessoal, desliga o microfone. Por isso que aconteceu um rearranjo. Porque a ligação dupla não estava no carbono mais estável. Então, quando forma o carbocátion, forma um carbocátion que não é o mais estável. Daí a necessidade dele sofrer um rearranjo. Justamente para poder formar um carbocátion mais estável. Certo? Então, o rearranjo só irá acontecer em caso de ocorrer a formação de um carbocátion mais estável. Então, a regrinha é mais ou menos assim, isso está escrito nos livros. Para álcoois de cadeia normal, o que é cadeia normal? É cadeia que não tem ramificação. Se você olhar uma cadeia normal, você só vai ver carbonos primários e secundários. É só isso que tem numa cadeia normal. Para álcoois de cadeia normal, você não tem rearranjo. É praticamente impossível acontecer um rearranjo de um carbono primário virar um secundário. Até porque o carbono primário é instável e ele não forma carbocátion. Aí vai por um mecanismo SN2. Ataque e saída ao mesmo tempo. Então, em álcoois de cadeia normal, ou seja, sem ramificação, não haverá formação de carbocátion. Consequentemente, não haverá rearranjo de carbocátion. Agora, em álcoois com cadeia ramificada, e se a cadeia é ramificada, você tem carbono terciário, obrigatoriamente, aí irá ocorrer o fenômeno do rearranjo. Tá? O rearranjo é sempre de carbono vizinho, tá? É o carbocátion que está num lado, sofrendo um rearranjo com hidrogênio ou com a metila, em casos mais extremos, que eu nem vou falar por enquanto. A migração do hidrogênio ou da metila do carbono vizinho para ele, para formar um novo carbocátion mais estável. Tá? Então, se essa ligação dupla já estivesse nos carbonos mais estáveis, não teria o rearranjo. Jamais. Porque aí você já formaria exatamente na ligação dupla, quando ela se quebra, você já formaria justamente o carbocátion mais estável. Sim, aí não teria necessidade de ter o rearranjo. O rearranjo só poderá ocorrer se a ligação dupla não estiver nos carbonos mais estáveis. Se ela já estiver lá, não tem rearranjo, já forma o carbocátion mais estável, né? Não tem motivo para rearranjo. Tá? Então, deixa eu voltar lá. Próxima. Então, rearranjo já foi. E aí é que ele vai finalizar o rearranjo, né? Acabou o rearranjo. Nesse caso, é o cloro reagindo com o carbocátion. Tá? No nosso caso, era o álcool. Tá? Como eu não tinha aqui esse mecanismo para o álcool, eu deixei com o haleto de alquila mesmo. Mas é igualzinho se fosse a água entrando. Tá? Segundo método de preparação. Esse é o que eu considero mais difícil, chamado de oximercuriação, redução. A reação acontece em duas etapas diferentes. Então, primeira etapa, por que ela tem esse nome? Oximercuriação. Porque vai entrar mercúrio e hidroxila. Essa hidroxila vem da onde? Da água. E o mercúrio vem da onde? Desse reagente aqui, acetato de mercúrio. Tá? O que eu preciso para fazer a oximercuriação, que é a primeira parte? A segunda parte é a redução, a primeira parte é a oximercuriação. O que mais eu preciso para fazer a oximercuriação? Aqui, ó, um alceno. Reparem que todos os nomes estão do modo antigo. Não é 2-buteno, é but-2-eno.
Essa aula é de um livro de 98. Nessa época ainda era essa nomenclatura antiga. Os livros ainda vinham assim, tá? Então é BUT 2.0, tá? Acetato de mercúrio é da onde vem o mercúrio 2 e água é o outro reagente necessário. Aqui, pessoal, está o produto intermediário. Depois eu vou mostrar o mecanismo. Então, o que aconteceu? Quebrou a ligação dupla do alceno, entrou a água num carbono da ligação dupla, parte da água, né, o OH da água, e parte do catalisador de mercúrio no outro carbono da dupla. Eu, particularmente, não gostei muito desse alceno pelo seguinte. Se vocês olharem os dois carbonos da ligação dupla, eles são idênticos, né? Ali, neste exemplo, não tem carbono mais hidrogenado e carbono mais estável. Os dois são iguais. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Se neste caso fosse um alceno assimétrico, onde o carbono da dupla fosse diferente do outro, essa reação segue a regra de Markov-Nikov, vai aparecer mais para frente. Tá? Caso fosse um alceno assimétrico, o hidrogênio se ligaria no carbono mais hidrogenado ao final da reação. Aqui no início, o mercúrio se ligaria no carbono menos hidrogenado e a água se ligaria no carbono mais hidrogenado. Então, olhando só esse primeiro slide, não dá para entender muita coisa. Mas o que aconteceu? Esse OH vem da água. E esse HgOAc, que é o acetato de mercúrio, vem daqui, ó. É HgOAc2. Ele tem dois grupos acetatos. Um entra aqui e o outro grupo acetato está aqui, ó, formando ácido acético. Tá? E esse H veio da água. Vamos para o próximo, fica um pouco mais fácil. Tá. Aqui ainda não é o mecanismo é só no último. Segunda etapa, então depois eu continuo com o mecanismo. Segunda etapa, redução com NaBH4. Então, o que é a redução? A redução é a parte fácil. A redução isso aqui não é um álcool, né? Isso aqui ainda não é um álcool. Então, para isso se transformar num álcool, eu tenho que tirar esse mercúrio daqui. E para isso eu preciso usar um agente redutor. Agente redutor é agente que tem hidrogênio negativo. Quando a gente voltar para a aula, eu vou explicar melhor isso na lousa, essa história de hidrogênio negativo. Até aqui, vocês só viram comigo H+. Vocês nunca viram um H-, eu imagino. O que eu me lembro, vocês nunca viram um H-. Então, agente redutor, agente que promove redução, é um reagente que tem hidrogênio negativo. Então, aqui, ó, você tem nesse NaBH4, vocês têm 4 hidrogênios negativos. Tá? Enfim, o que acontece na etapa de redução? Entra um hidrogênio aqui e sai o mercúrio. Aqui, ó. Um desses 4 hidrogênios entra aqui, exatamente onde tinha o mercúrio. E sai esse acetato de mercúrio, que em meio ácido forma ácido acético e mercúrio. Tá? Então, sem mostrar o mecanismo, fica meio difícil de entender. Mas primeiro entra o mercúrio e a água, e depois a gente remove o mercúrio. Tá? A segunda etapa, sim, é uma reação de oxirredução. Sim, a hora que sai o mercúrio entra o hidrogênio. O rearranjo serve para dar mais estabilidade, Letícia? Isso. O rearranjo forma um carbocátion menos estável em um carbocátion mais estável. O objetivo de acontecer um rearranjo é formar uma estrutura mais estável, sim. Tá? Então, tá. Então, agora eu vou colocar o mecanismo ali na tela. Aí alguém vai me perguntar assim, tá bom, na oximercuriação entrou o mercúrio. Entrou o mercúrio, entrou o oxigênio e formou aquele treco. Aí, na segunda etapa, tem um agente redutor que tira o mercúrio. Que diabos esse mercúrio está fazendo ali, se ele entra e sai? Ele é o catalisador da reação. Sem ele, a reação não acontece. Então, vamos pensar. Você tem um alceno e tem água. Alceno não reage com água. Alceno e água nem se mistura. Se eu não tiver um catalisador, o alceno nunca vai reagir com a água. Na primeira reação que a gente viu, que é a hidratação, a gente reagiu alceno e água
e como catalisador a gente usou ácido sulfúrico. Se você misturar alceno e água e não colocar sulfúrico, você pode ficar sentado a vida inteira que não vai acontecer nada. Alceno e água nem se misturam. Se você não colocar o ácido sulfúrico, o alceno não reage com a água. A mesma coisa na oximercuriação. Por que eu pus o mercúrio para depois tirar o mercúrio? Porque sem ele a reação não acontece. Se você não colocar ali o mercúrio como catalisador, o mercúrio é o primeiro que reage com o alceno. Se não tiver esse mercúrio para reagir com o alceno, a água não consegue reagir. Tá? Então, vou pôr o mecanismo. Vamos ver se fica mais fácil com o mecanismo. Tá aqui, começa o mecanismo. Primeira etapa, ó, isso aqui é o acetato de mercúrio, tá? Acetato são 2 carbonos, é CH3C+O. Então, aqui é CH3C+O, O. Mercúrio, O, CH+O, CH3. Tá? O acetato de mercúrio, ele dissocia, formando mercúrio positivo e acetato negativo. Na etapa 2, ataque do acetato de mercúrio dissociado, né, a parte positiva dele, a dupla ligação, resultando no íon mercurínio cíclico. Detalhe que eu acrescentei aqui, ó. Essa reação segue a regra de Markov-Nikov. A água, né, no próximo passo, será adicionada ao carbono mais estável do alceno. E o hidrogênio que entra lá na última etapa adiciona-se ao carbono da ligação dupla que tiver o maior número de hidrogênios, ao mais hidrogenado. Então, essa reação também segue a regra de Markov-Nikov. Então, vamos ver aqui. Mecanismo, aqui, ó. Então, aqui eu tenho um alceno, tá? CH2 na ponta. E aqui no carbono do meio tem um H e uma cadeia carbônica. É um alceno assimétrico. Quebra a ligação dupla e vai formar uma ligação entre carbono e mercúrio. O carbono vai se ligar o mercúrio vai se ligar em qual dos carbonos? No da ponta ou no do meio? No da ponta, tá aqui, ó. O mercúrio se liga no carbono da ponta. Por quê? Porque nesse do meio forma o carbocátion mais estável. Porém, o mercúrio tem um par de elétrons e esse par de elétrons forma uma ligação com o carbono, formando aqui um triângulo, que é o tal do íon mercurínio, que está escrito aqui, ó. E travou meu PowerPoint. Daqui a pouco eu vou ter que desligar o PowerPoint e ligar de novo. Forma um triângulo. Oba, voltou. Forma o que a gente chama de íon mercurínio. É como se fosse um triângulo. Então, se você olhar essa estrutura ao lado, ele não desenhou, mas aqui, ó, pessoal, é um triângulo. Tá vendo que ele botou a ligação dupla pontilhada aqui no meio? Ou seja, essa carga positiva, ela está sendo compartilhada entre o carbono e o mercúrio. Entre o carbono e o mercúrio. Ou seja, vocês perceberam que ela está desenhada no meio desse triângulo aqui, ó? Aqui eu não formo um triângulo. Aqui eu formo um triângulo. Esse carbocátion, ele fica sendo estabilizado entre o mercúrio e o carbono. Tá? Então, ele escreveu aqui embaixo, menor contribuição. Por que a carga positiva vai ficar só no carbono, se ela pode ser compartilhada entre 3 elementos? Então, se ela for compartilhada aqui no meio, ela fica mais estável do que se ela ficar parada em 1. Tá? Daqui, 10 minutos. Então, a carga positiva ela vai ficar no carbono do meio. Só que ela rapidamente forma essa outra estrutura de compartilhamento, de estabilização dessa carga, tá? Que é dividida entre 3 átomos. Deixa eu fechar aqui, que tem um monte de coisa no chat. Somente o hidrogênio do agente redutor participa da reação? No segundo momento, sim. É o hidrogênio do agente redutor, sim. Estava dando um tilt ali no PowerPoint, mas voltou. Ele estava com... Como é que eu explico para vocês? Ele estava meio que travando, depois voltou. Tá? Acho que agora parou de piscar, né? Deixa eu voltar para cá. Agora ficou bonitinho, né? Parou de piscar. Então, vamos lá. Quebrou a ligação dupla, o mercúrio se liga no carbono da ponta. Por que o mercúrio se ligou no carbono da ponta? Porque ele é primário.
E aí, aqui no meio, é um carbono secundário, forma um carbocátion mais estável. Tá bom. Aí tem essa outra estrutura ao lado. O que significa essa estrutura ao lado? O mercúrio, pessoal, ele tem um par de elétrons que ele não usa. Então, ele pode fechar um triângulo aqui, ó. Esse par de elétrons do mercúrio pode formar uma ligação com o carbono, fechando um triângulo. E aí, essa carga positiva vai para o mercúrio. Então, por que está desenhado desse jeito? Essa carga positiva desenhada aqui no meio está representando que ela está sendo compartilhada dentro desse triângulo. E o que é melhor para você estabilizar uma carga? Deixar ela na mão de uma pessoa só, de um carbono só, ou tentar compartilhá-la entre 3 elementos, de forma que os 3 possam estabilizá-la? O que é melhor? O melhor é você estabilizá-la em 3 elementos. Então, inicialmente forma esse carbocátion. Porém, o mercúrio cede elétrons para o carbono. Aqui não está desenhado, tá? Deveria ter aqui as outras ligações, tá? Formaria um triângulo que mostra que essa carga positiva, esse carbocátion, está sendo compartilhado dentro do triângulo. E aí está escrito aqui embaixo, maior contribuição. Ou seja, é melhor a carga ficar compartilhada entre 3 elementos do que a carga ficar compartilhada, não, do que a carga ficar estabilizada apenas por um carbono, tá? Que é um carbono secundário. Então, essa explicação do íon mercurínio, que é esse triângulo com a carga positiva no meio, sendo compartilhada assim, né, em triângulo, também explica o fato de a reação de oximercuriação, desmercuriação, ou oximercuriação-redução, ela não sofrer rearranjo em hipótese alguma. Então, você tem aqui um íon cíclico que não permite rearranjo de carbocátion. Mesmo que eu tivesse uma ramificação, seria impossível ter um rearranjo de carbocátion aí. Tá? Deixa eu ir para o próximo slide. Ih, travou esse negócio. Pessoal, eu vou desligar o PowerPoint, vou ligar de novo, tá? Porque ele está travando. E aí vocês não vão conseguir enxergar nada. Ah, consegui mudar. Tá. Deixa eu ver se ele não vai travar. Tá difícil. Acho que o computador começa a ficar muito pesado, muito programa ligado junto, ele começa a travar. Tem jeito. Vou tentar desligar lá. Só um pouquinho, pessoal, que eu estou tentando desligar isso aqui. Nem fechar ele está deixando eu fechar. Pronto, agora estou conseguindo fechar, vou abrir de novo. Tá? Só um segundo. Agora ele não quer abrir. Oh, difícil. Pronto, consegui. Então tá. Guilherme, obrigado. Ele fechou e abriu. Pronto, consegui. Vou compartilhar de novo. Pronto. Então, etapa da abertura daquele triângulo. Então, isso aqui é o triângulo, né? Isso aqui é o triângulo. Tá? Apesar de não ter o triângulo aqui desenhado, fechado. Por que a água está atacando esse carbono da esquerda?
e não o da direita? Por que que a água está entrando no carbono menos hidrogenado? Porque aqui é onde tem o carbocátion mais estável. Se você olhar a estrutura anterior, ó, espero que ele não trave, estou tentando voltar. Se você olhar a estrutura anterior a essa, coisa difícil. Olha aqui, ó. Vamos ver se ele vai deixar. Ó, a estrutura anterior mostra que o carbocátion mais estável está no carbono da esquerda. É por isso que quando a água reage aí, a água tem que entrar no carbono da esquerda. Estou tentando aparecer na tela. Pronto, consegui. Por isso que a água ataca o carbono da esquerda, quebraria essa ligação do triângulo e o mercúrio fica ligado no carbono da direita. Então, olhem aqui a última estrutura. Tá? A água se ligou no carbono mais estável e o mercúrio ficou ligado no carbono menos estável. E aí tem duas palavras novas aí para vocês. Ataque estéreo e regioseletivo da água. Então, vamos lá. E aqui no final está dizendo assim, adição anti-estereosseletiva de mercúrio e água. O mercúrio não está aqui para cima, então a água atacou pelo lado de baixo. Por quê? Como é que a água vai se aproximar aqui por cima? Onde é que o mercúrio está ligado? Ela não consegue. Está ocupado. Então, o ataque da água chama adição anti. É pelo lado contrário que tem o mercúrio. Tá? A água se ligou no carbono mais estável e o mercúrio ficou no carbono menos estável. Isso chama-se regioseletiva. Por quê? Aquela região da molécula específica tem que ser no carbono secundário, que é a região mais estável. Isso chama-se regioseletividade. E estereoseletividade é porque só forma um produto. O carbono, a água só ataca o carbono da esquerda, não ataca o carbono da direita. Tá? Então, nós temos aí a formação de apenas um produto nessa etapa, que é a etapa de oximercuriação. A segunda etapa, pessoal, nem tem mecanismo aqui na aula. A segunda etapa é simplesmente a substituição do mercúrio pelo hidrogênio. Vamos ver se o PowerPoint vai colaborar aqui. Se ele não vai ficar travando. Falta 1 minuto para cair, a gente vai ter que acessar de novo. Vamos ver se ele vai deixar mudar. Mudou, mas aqui já não tem mais mecanismo, tá? Aí é simplesmente isso aqui, ó. No final da reação, não tem mecanismo. Um dos 4 hidrogênios entra no carbono e sai o mercúrio. Tá? É a remoção do mercúrio. Tem livro que chama isso de desmercuriação, que é a mesma coisa que falar em redução. Então, desmercuriação ou redução é a mesma coisa. Então, depois que entrou a água e quebrou aquele triângulo, né, o íon mercurínio, o final é a simples troca do acetato de mercúrio pelo hidrogênio, formando ácido acético e mercúrio lá no final, tá? Que é a etapa da redução. Então, aqui, a última informação que a gente tem dessa reação, só para finalizar, etapa 4, transferência de